Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você que vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados. Erga a sua voz. Precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula riscada mudou a minha história. Cordeiro mudo sobre os seus ombros, todo
Pela graça de Deus, hoje eu quero compartilhar uma terceira mensagem de uma série de 4 mensagens que eu estou ministrando, e são mensagens que eu falo sobre a vida cristã diária. A vida cristã diária. Eu não sei se você se lembra, mas a primeira ministração nós conversamos sobre como confiar em Deus e como viver uma vida cheia de gratidão. E até escolhemos um dia da semana para expressarmos a gratidão. Depois nós ministramos uma mensagem como restaurar, como resgatar o irmão. E hoje, com a graça de Deus, eu quero conversar sobre como andar no Espírito. Como andar no Espírito. E se Deus permitir, teremos mais uma mensagem sobre vida cristã diária. Muitas vezes eu ministro aqui aos domingos e às vezes eu me envolvo muito em mensagens mais teológicas, conteúdo de teologia. E aí a gente fala muito sobre justificação, sobre remissão, sobre redenção, sobre esses termos que todas as vezes precisamos lembrar o significado, o sentido desses termos. E às vezes a nossa cabeça fica assim, né, latejando, tum, 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 né? O pastor hoje está ministrando muito teologia. Então por isso que eu estou fazendo essa série de mensagens sobre a vida cristã. A gente fala sobre a nossa rotina diária, sobre o nosso viver diário. E eu quero conversar com você então sobre como andar no Espírito. E para isso eu quero ler o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito. Na verdade no grego não é vivam, é andam, andem pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Então, a outra versão diz, andai em espírito, e você não vai cumprir os desejos da carne. A palavra andar ali é peripatel. Peripatel significa caminhar, significa comportar-se, conduzir-se, viver. Então, é o princípio de ensino que Jesus usava com os discípulos, o ensino peripatético. O ensino peripatético é um ensino que não coloca o aluno numa sala de aula, mas enquanto ele está vivendo, enquanto ele está caminhando, enquanto ele está trilhando, este aluno vai aprendendo as lições. Peripatético, peripatel. E é isso que Paulo escreve aqui: andai em espírito, conduza-se constantemente em espírito. Esse é o meu primeiro ponto então, andando no espírito. A expressão, quando nós usamos a expressão andar no Espírito, refere-se a andar guiado pelo Espírito Santo, mas também andar debaixo do governo, do comando do nosso Espírito. Lembre-se, nós somos Espírito, alma e corpo. Nós somos Espírito, alma e corpo. E aí nós precisamos aprender a andar também debaixo do governo do nosso Espírito. Não da nossa alma e não do nosso corpo, mas do nosso espírito. A Bíblia Sagrada diz que nós somos pessoas, nós somos seres espirituais. Nós possuímos uma alma, nós habitamos num corpo físico, num corpo material. A nossa vida, essencialmente, é espiritual. Diga comigo assim, a minha vida é espiritual. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo habita no nosso espírito. O Espírito Santo ele não habita na nossa alma, ele não habita na nossa carne, ele habita no nosso espírito. A missão de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus, foi tirar o ser humano de uma vida eminentemente material e colocar esse ser humano em uma vida essencialmente espiritual. É assim que nós precisamos entender. Ao me guiar, o Espírito Santo me guia através do meu espírito, pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele não me guia segurando na minha mão e me puxando. O Espírito Santo me guia falando. E o que o Espírito Santo fala ao meu espírito? Ele fala a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz, quando o Consolador vier, ele os guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E este relacionamento do meu espírito com o Espírito Santo, ouvindo a voz dele, se dá pela fé. Se dá pela fé. Tudo isso se dá pela fé.
Cada pessoa que crê em Cristo Jesus, que declara a Ele com a sua boca, que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador pessoal, cada pessoa, ela se torna uma pessoa espiritual. Ou seja, nesse momento que esses irmãos queridos vieram aqui dizendo, eu quero Jesus, eu quero reconhecê-lo como aquele que perdoa os meus pecados e que me salva. A partir desse instante, essas pessoas nascem espiritualmente. A partir desse instante, o Espírito Santo vem habitar no espírito dessas pessoas. E a Bíblia diz que essas pessoas se tornam em filhos de Deus, filhos amados de Deus. E o Espírito Santo vem habitar então no espírito dessa pessoa. Olha esse texto por gentileza, João 1, 12 e 13, que diz assim: contudo, aos que o receberam, esse o refere-se a Jesus. Contudo, aos que receberam Jesus, a palavra receber ali no grego é lambano. Aqueles que receberam Jesus, aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, Deus deu a essas pessoas o direito de se tornarem em filhos de Deus. Como é que um ser humano se torna em filho de Deus? Crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A partir desse instante, essa pessoa se torna um filho, uma filha de Deus. Olha o versículo 13: os quais não nasceram por descendência natural. Então não é o nascimento da carne, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de. Por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, porque nós nascemos de Deus. Nascemos na alma, nascemos no corpo, não, nascemos no Espírito. Nascemos no Espírito, nascemos de Deus. Amados, isso é muito importante, muito interessante saber. Aqui nós temos a nossa origem espiritual, e por isso que nós somos espirituais, porque nós nascemos de Deus e Deus é Espírito. Eu não sei porque alguns cristãos ainda perguntam, questionam a si mesmos, dizendo, por que eu nasci? Por que eu estou aqui nessa terra? O que é que eu estou fazendo aqui? A Bíblia Sagrada responde claramente, porque você nasceu. Em Cristo Jesus, nós nascemos de Deus para vivermos uma vida espiritual, para vivermos como filhos de Deus. Por isso que nós estamos aqui, para vivermos a nossa vida como filhos de Deus que nós somos. João capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus diz, eu vim a essa terra, eu nasci da Virgem Maria, eu cresci em Nazaré, eu fui exercer o meu ministério lá na Galileia. Qual o objetivo de tudo isso? Jesus diz, eu vim trazer vida. Só que a palavra vida ali no grego é uma palavra muito importante, é a palavra zoe. Zoe não é a vida biológica, não é a vida gerada, não. Zoe é a vida divina, Zoe é a vida incriada, Zoe é a vida do próprio Deus, Zoe é a vida eterna. Jesus diz, eu vim para lhe dar esta vida. E como eu disse, aqueles que creem em Jesus, recebem Jesus, nascem de novo, eles nascem do Espírito e passam a ter a vida Zoe, e passam a ter a vida espiritual. Por isso eu disse no começo, nós somos pessoas espirituais. Esta é a razão. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Jesus Cristo veio para que tenhamos vida espiritual e tenhamos uma vida abundante. Esta mesma palavra Zoe nós encontramos em João 3,36, que diz assim: quem crê no Filho, quem crê em Jesus Cristo, tem a vida eterna, tem a vida Zoe, tem a vida abundante. Já aqueles que rejeitam a Jesus, não creem em Jesus, não verá a vida, não terá essa vida espiritual. Não possui essa vida espiritual, continuam sendo apenas alma e corpo, não espírito. É isso que a Bíblia nos ensina. Perceba que a única maneira de um ser humano acessar essa vida espiritual é crendo em Cristo Jesus. A única maneira. Jesus diz, eu sou o caminho. Ninguém recebe essa vida espiritual, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Esta vida espiritual, ela não é comprada. Não tem como comprar. Eu vou entrar num monastério, lá no meio do mato, lá na montanha, lá no deserto, e vou ficar o dia inteiro lá em posição zen, e aí isso me dá uma vida espiritual. Não tem como alguém comprar essa vida espiritual, através de obras,
através de feitos terrenos. Não. Deus, Ele não vende, Deus, Ele dá a vida espiritual. Esta vida é dada. Por isso que a Bíblia diz que Deus entregou, Ele deu o seu Filho. E o acesso a essa vida espiritual também não é pelas nossas obras. É pela fé, como eu disse, fé é uma virtude espiritual. E a fé, ela habita no nosso coração. Amados, entendam isso. A palavra coração na Bíblia e espírito é a mesma coisa. São sinônimos. 98% das vezes que aparece a palavra no Novo Testamento coração, é a mesma palavra para espírito. Coração, espírito. Por isso que a Bíblia diz que com o coração se crê. Ou seja, com o espírito se crê. Então essa vida é espiritual e a fé é uma virtude espiritual. É assim que nós nos tornamos em pessoas espirituais, crendo pela fé. Por isso, Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, andem pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha o que Paulo está dizendo. Agora que vocês têm Cristo Jesus, o nome de vocês está escrito no livro da vida, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, o Espírito Santo habita no seu espírito. Agora que você é filho de Deus, por favor, ande no Espírito. É isso que ele está dizendo. Não ande mais controlado, governado pela alma. Lembre-se, a alma é formada por mente, por vontade e por emoções. Ele diz, não seja guiado pela sua alma, e muito menos seja guiado pela sua carne. Vivam pelo Espírito, andam pelo Espírito. E para andarmos em Espírito, é necessário crermos que a vida que agora vivemos no corpo é uma vida espiritual. Amados, precisamos crer nisso. Nós vivemos uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós recebemos a vida do próprio Senhor Jesus. Nós pertencemos a Deus Pai. Somos filhos, temos a vida zoe, temos a vida eterna. É assim que o ser humano vive feliz. Absolutamente nada que alguém possa alcançar nesse ambiente horizontal gera uma felicidade duradoura. A felicidade duradoura somente é vertical. Só aquele que tem Jesus, que tem a salvação, que tem o Espírito Santo, somente esse pode dizer, eu sou plenamente feliz. De norte a sul, de leste a oeste, qualquer canto da terra, não existe na terra absolutamente nada que possa te fazer feliz. Nada. Ah, eu vou casar para ser feliz. Então não case. A nossa felicidade tem uma fonte. A fonte da nossa felicidade é estarmos em Cristo Jesus. É termos o Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Essa é a única fonte da nossa felicidade. É assim que o ser humano vive feliz, realizado, cheio de motivação, motivação duradoura. Quando ele vive a partir do Espírito, quando ele vive a vida zoe, quando ele vive governado pelo Espírito, não pela alma e não pelo corpo. Vamos ler o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 24, que diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus, tudo isso que eu falei até agora é isso, nós pertencemos. Temos Ele como Senhor e Salvador. Estas pessoas que pertencem a Cristo Jesus, elas já crucificaram a carne com as suas paixões e com seus desejos. Ou seja, as paixões da carne, os desejos da carne já foram crucificados. Ou seja, o desejo da carne está morto para nós. Por isso nós não mais servimos, não mais praticamos, não mais obedecemos aos desejos da carne. A fonte do nosso viver é espiritual. A alegria do nosso viver é espiritual. Pois agora nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. Por andarmos guiados pelo Espírito. Irmãos, irmãs, existe uma luta. Pelo fato do Espírito Santo habitar no nosso espírito, existe uma luta. A nossa alma, mente, vontade e emoções, a nossa carne se opõe ao nosso espírito. Se opõe ao nosso espírito. A nossa mente, ela vai dizer o seguinte: pastor, mas isso não é muito lógico. Claro que não é lógico. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 que o homem natural, a alma, não entende as coisas do espírito.
E aí então existe esse embate, a nossa alma querendo assumir o controle da nossa alma e o nosso espírito governando a nossa vida. A nossa alma querendo governar a nossa vida e o nosso espírito querendo governar a nossa vida. Então existe essa tensão. Se deixarmos de andar pelo espírito, nós seremos guiados pela alma ou então pela carne. Se andarmos guiados pela carne, nós vamos cumprir os desejos da carne. Olha o versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A palavra viver ali é zoe, zal no grego. Ou seja, se eu já tenho a vida do Espírito, é natural viver no Espírito. Não é mais natural viver segundo os desejos da carne. Veja bem, meu irmão, pare de lutar contra o cigarro. Se você luta contra o vício, se você luta contra a pornografia, se você luta contra a mentira, você está valorizando a existência do vício, do pecado, da mentira. A Bíblia diz, viva pelo Espírito, ande pelo Espírito, coloque o seu foco, a sua atenção naquilo que é e não naquilo que não é. Muitas pessoas estão lutando para ser aquilo que já são. Nós já somos uma nova criatura. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ele não está se transformando em uma nova criatura. Amém? A Bíblia diz, se já temos a vida do Espírito Santo, que é a vida zoe, é natural andarmos guiados pelo Espírito Santo. É natural vivermos assim, não vivermos no pecado. Se você teve o privilégio de conhecer já, na sua adolescência, na sua infância, na sua juventude, as histórias bíblicas, você vai entender esse segundo momento da nossa mensagem. Por todo o Velho Testamento, nós somos ensinados que a vida é espiritual. Deus, ele só age espiritualmente, ele sempre agiu espiritualmente. Deus é espírito. Veja esse pensamento aqui. Israel, ele sai do Egito. Deus levanta Moisés, juntamente com Arão, para resgatar o povo hebreu. Alguns estudiosos dizem 4 milhões de pessoas, outros falam 6 milhões de pessoas. Enfim, era uma nação. E Moisés vai até o Egito, vai até Faraó, para tirar esse povo da escravidão do Egito. Tirar o povo hebreu dessa escravidão. Em Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2, fala um pouco sobre isso. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó. E disseram para Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu para Moisés e para Arão, quem é esse Senhor, esse Deus, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Perceba que Moisés veio com uma palavra espiritual. Deus, o Senhor, disse que é para você liberar o povo dele. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir. E Faraó responde, quem é esse Senhor Deus? Não conheço esse Senhor, não deixarei o povo hebreu partir, sair do Egito, não deixarei. Não é assim que acontece muitas vezes conosco hoje em dia? Nós ouvimos uma mensagem, uma revelação espiritual, e muitas vezes nós recebemos essa revelação na nossa mente, na nossa alma. Ou seja, a nossa mente não entende a revelação e nós rejeitamos. Argumentamos, não concordo com isso. Mas é a sua alma, como o Faraó estava dizendo, não, eu não sei quem é Deus. Às vezes a nossa alma rejeita aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso espírito, através da palavra. Porque a nossa mente não entende. E por não entendermos, nós temos a tendência de rejeitar, de não acatar. Vamos ler Êxodo 7, 10 a 12. Moisés e Arão dirigiram-se a Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou numa serpente. A vara jogou, virou uma serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito, e fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Mas eu sempre aprendi
que foi a serpente de Arão, de Moisés, que engoliu as serpentes deles. Mas não foi a serpente, foi a vara. Olha o texto novamente. Leia comigo. De novo, por gentileza. Olha lá. Cada um deles jogou ao chão a vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Queridos, isso é espiritual. Faz sentido? É lógico. A nossa mente alcança? Não. Mas pastor, uma vara comeu a outra vara? Mas é estranho, claro que é estranho. Por quê? A vida é espiritual. Não é lógico. Agora, é interessante nós entendermos isso aqui. Aqui Faraó começa a perceber que a questão é espiritual. E ele usa os poderes malignos para responder a Moisés. Quando Moisés jogou a vara lá, Arão jogou e virou uma serpente, ele chamou lá os feiticeiros, os magos, e eles fizeram a mesma coisa. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos egípcios. Com isso, nós aprendemos que existe também duas fontes espirituais de poder, a maligna e a divina. E esse texto diz que a vida espiritual maligna é inferior à vida espiritual divina. A vida espiritual maligna é derrotada pela vida espiritual divina. É isso que o texto diz. Amados, a vida ela é espiritual. Quando Israel está diante do Mar Vermelho, outro momento épico acontece. Vamos ler aqui o versículo 15 de Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Uai, Deus, porque na minha frente está um mar vermelho, atrás está vindo o exército de Faraó querendo nos levar de volta, e eu estou clamando ao Senhor. E Deus diz: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente. O que, Deus? Seguir em frente? Deus, o Senhor não está vendo esse mar que o Senhor mesmo criou? Como assim, siga em frente? Continue marchando, continue avançando. Quando entendemos que a vida espiritual, algo que nós não fazemos, é parar, é desistir, é estacionar. Mas quando nós entendemos que a vida é espiritual, não existe inferno que pare você. Você continua caminhando, continua dando os passos. Pode ser até que você diminua o ritmo, mas você continua marchando. Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que marchem, caminhem. Que coisa impressionante. Deus está dizendo: vai em frente. A vida é espiritual, a vida é uma caminhada, a vida é uma marcha. Por isso, meu irmão, minha irmã, não pare, marche, avance, continue. O seu casamento não está muito bom? Marche, avance. A sua profissão está com dificuldades? Marche, avance. A sua saúde não está lá muito boa? Marche, avance. As suas finanças não estão muito boas? Marche, avance. Não pare. Não pare. O profeta Isaías, inspirado por Deus, ele trata esse assunto ali no capítulo 43, ele diz assim: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não tema, não tenha medo, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Olha o versículo seguinte: se você atravessar as águas, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Uau! Eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, andar através do fogo, das águas, o fogo não queimará você, as chamas não o deixarão em brasas. Percebe, esse texto não está dizendo quando você ficar estacionado no meio da água, ou você ficar estacionado no meio do fogo. A Bíblia diz: quando você marchar, quando você caminhar, o fogo não te queimará, a água não vai afogar você. É o que o texto sagrado está dizendo. Quando você passar, prossiga,
avance, marche. A palavra passar aqui no hebraico é yalak, é andar, prosseguir, mover e marchar. Como disse um certo profeta, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou caminhando, eu não paro. Meu irmão, se você parar, você sabe exatamente o resultado. O resultado é esse que você está vendo agora. Se você continuar, Deus lhe dará o resultado. Aleluia. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito. Nós não somos estacionados pelo Espírito. Somos guiados, movimento, através da palavra. Novamente em Êxodo 14, versículo 16. Quando Moisés está ali diante do mar, olha o que acontece. Deus diz para ele assim: Moisés, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Faça isso, faça isso. Queridos, isso não faz sentido para a nossa vida natural. Um idoso de 80 anos de idade, liderando uma imigração de cerca de 4 milhões, 5 milhões de pessoas, diante de um mar. Agora, diante desse mar, Deus diz: levante a vara, estenda a sua mão sobre o mar e divida esse mar, Moisés, e passe pelo meio dele em terra seca. A vida é espiritual. Ela é espiritual. Queridos, o texto não está dizendo que eles passaram pelo meio do mar e a terra estava molhada, úmida, tinha poças de água ali. Não, 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 não. Terra seca. Eles fizeram poeira no fundo do mar. É o que a Bíblia diz. A vida é espiritual. Imagina uma parede de água assim, 20, 30 metros de altura aqui, 20, 30 metros de altura, eles passando no meio, até olhando ali os peixinhos, né? Oh, que legal, como se estivesse diante de um aquário, um grande aquário. Foi assim que aconteceu. Vamos ler o versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual? Muro, parede, à direita e outra à sua esquerda. Que coisa tremenda. Esse idoso Moisés, que sabia que a vida é espiritual, faz o que Deus lhe manda fazer. E aqui eles passam pelas águas. Aqui eles passam. A Bíblia Sagrada nos diz que esse povo caminhou por 40 anos pelo deserto até chegar a Canaã. Não era necessário, mas por alguns problemas, eles tiveram que ficar 40 anos. Pense comigo, um garoto com 10 anos de idade, saiu do Egito com a sua sandália, com o seu sapatinho, com a sua roupa. E ele foi vivendo 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Agora então ele tem 50 anos de idade. A Bíblia Sagrada diz que o sapato dele, a sandália dele, cresceu conforme o pezinho dele crescia. A Bíblia Sagrada diz que a roupa cresceu no corpo conforme ele crescia. Não só o sapato e a roupa cresciam, mas não envelheceram. Amados, a vida, ela é espiritual. Ela é espiritual. A história bíblica narra histórias espirituais. Por isso, na nossa vida cristã diária, levante pela manhã, entenda, a vida é espiritual. Vai para o seu trabalho, a vida é espiritual. Vai para a sua escola, para os seus estudos, a vida é espiritual. Receba isso no teu espírito. Creia nisso. Já chegou a hora de pensarmos seriamente em andarmos pelo Espírito. Em andarmos pelo Espírito. Você já sabe como é andar pela alma. Pastor, eu já calculei, pastor, eu já vi, pastor, eu já fiz, pastor, eu sei. Você já sabe o que é andar pela alma. Já sabemos o que é andar pela carne. Sabemos. Por que não vamos dar uma chance para nós mesmos e decidir: Senhor, esse ano eu vou andar pelo Espírito. Eu vou caminhar pelo Espírito. Não vai ser mais a minha alma que vai me controlar, não vai ser mais a minha carne que vai me governar. Não, eu quero andar pelo Espírito, eu escolho andar pelo Espírito. Eu vou dar uma chance
para viver uma vida espiritual. E agora eu quero apresentar um caminho chamado caminho da graça. Como que eu vou andar pelo Espírito? Para andar pelo Espírito eu preciso de um caminho. Que caminho é esse que eu ando pelo Espírito? Esse caminho tem um nome, chama-se graça, andando na graça. Se a graça é um caminho, nós devemos andar nele. Mas graça não é uma mensagem, graça não é uma doutrina, graça não é uma modinha. Graça é uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a graça encarnada. E sendo Jesus a graça, Ele disse: eu sou o caminho. Então andar pelo caminho chamado Jesus é andar na graça. Andar pelo Espírito Santo é andar na graça. Mas para andarmos na graça nós precisamos de duas atitudes. São 5, mas eu quero só mencionar 2 para você não ter muitas informações no seu coração. A primeira atitude, para andarmos na graça, precisamos ser humildes. A segunda atitude é resistir o diabo. 2 atitudes para andarmos na graça. Vamos ler esse texto de Tiago 4, 5 e 6 que diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura, que a Bíblia Sagrada diz, que o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes de nós? Quando Ele vê você sendo guiado pela alma, guiado pela carne, Ele tem ciúmes, Ele tem zelo por você. Olha o versículo seguinte: mas Ele, Deus, nos concede graça maior. Outra versão diz mais graça. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tem outra versão, olha outra versão: todavia Deus dá maior graça, mais graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Nós sabemos que graça é todo o favor, é toda a bondade que Deus nos dá sem merecermos. Queridos, presente não tem nada a ver com a pessoa que recebe. Presente tem somente a ver com quem dá. Com quem dá. No texto sagrado que nós lemos aqui de Tiago, esse texto nos revela que é possível um cristão ter mais graça do que outro cristão. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus concede graça maior, Deus concede maior graça, Deus concede mais graça a uns que outros. E a Bíblia diz por quê? Porque existem alguns cristãos que são humildes, e existem alguns cristãos que são soberbos. Hello? Mas pastor, como que isso funciona? Quanto maior for a minha consciência de que tudo o que tenho veio do meu Pai Celestial, quando eu sei que tudo que possuo veio dele, isso significa que eu reconheço que eu sou humilde e Ele me concede mais graça ainda. Eu posso ter bastante graça em uma área da minha vida e ter pouca graça ou nenhuma graça em outra área. Por exemplo, eu posso ter muita graça nas minhas finanças e pouca graça na minha família. Eu posso ter muita graça na minha família e pouca graça na minha saúde física. E por que isso ocorre? A Bíblia Sagrada diz que é por causa da soberba que não temos graça sobre graça, graça abundante em todas as áreas. Pastor, está dizendo que um crente, numa área ele pode ser soberbo e em outra área ele pode ser humilde? Sim. Na área que ele é soberbo, ele não recebe graça. Na área que ele é humilde, ele recebe. E pode ter um crente que 100% ele é soberbo em todas as áreas, e um crente que em todas as áreas é humilde? Sim, pode. Pode. Vamos explorar um pouquinho esse tema. O que é soberba? A palavra grega para soberba é uperefanos. Uperefanos. Significa ato de mostrar-se acima dos outros, que se coloca acima dos outros, preeminente, que valoriza seus próprios meios, que valoriza exageradamente aquilo que ele faz.
Vocês viram como eu cantei? Vocês viram como eu orei? Vocês viram o que eu fiz? Soberba. Soberba que sobrevaloriza os seus próprios méritos, que despreza os outros e até trata-os com arrogância, com descaso. Isso é soberba. Por exemplo, pela graça de Deus, eu consigo um bom trabalho. Mas eu digo que consegui o trabalho pelos meus esforços, pelo meu maravilhoso currículo, pelo meu network, pelos meus contatos. Por isso que eu consegui esse trabalho. Isso é soberba. Mas se eu conseguir o trabalho, mesmo tendo um currículo maravilhoso, mesmo tendo um relacionamento maravilhoso, eu disse, eu consegui esse trabalho porque Deus me abençoou. Isso é humildade. Isso é reconhecer. Quando eu não reconheço, eu sou soberbo. Quando alguém diz, se fosse eu quem estivesse a cargo desse projeto, dessa tarefa, os resultados seriam muito melhores. Isso é soberba. A Bíblia Sagrada diz que Deus resiste, opõe-se a esses cristãos soberbos, que mesmo estando caminhando na estrada da graça, permite que a soberba assume em algumas áreas da sua vida o controle. Por isso Deus resiste aos soberbos. O soberbo tem dificuldade em aceitar que o que ele possui foi lhe dado e não conquistado. Deixa eu repetir isso. O soberbo tem uma imensa dificuldade em aceitar que tudo que ele é, que tudo que ele tem, foi dado a ele. Ele tem dificuldade. Ele acha que ele conquistou. Não, pastor, eu levanto de madrugada, pastor. Ei, pastor, você não sabe como que eu me esforço. Isso é soberba. Ei, pastor, calo no joelho, as madrugadas, calo no joelho. Isso é soberba. E Deus resiste aos soberbos. Pastor, eu oro 3 horas em línguas por dia, pastor, por isso que Deus está me usando. Isso é soberba. O soberbo não consegue aceitar, admitir que tudo que ele tem foi dado a ele. Ele tem dificuldades. Estão comigo ainda? Deus dá mais graça aos humildes. O que é ser humilde? A palavra humilde no grego é tapeinos. Tapeinos significa aquele que não se levanta muito do chão. Uau! Aquele que conhece suas limitações. Aquele que não se mostra superior aos outros. Aquele que no trânsito deixa a pessoa entrar na frente. Aleluia. Oh, glória. Senti a unção. Humilde é aquele que se dispõe a servir. Irmãos, fala ou não fala? Pense comigo. A obra de Cristo para nos salvar. Por mais que a gente use palavras para tentar explicar a morte, a ressurreição, o trabalho de Cristo, a gente não consegue imaginar o que aconteceu de fato. Aí ele nos salva, ele é elevado aos céus. Depois de 10 dias o Espírito Santo vem, habita em nós, nos torna em filhos de Deus. E aí ele nos habilita, conforme diz 2 Coríntios capítulo 3, vamos ler daqui a pouco. Agora esse cristão, ele não consegue servir. Como que pode? Esse cristão está na igreja 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, e senta, recebe e vai embora, senta, recebe e vai embora. Ele não consegue servir. Vai ser orgulhoso assim na China. Não é? Faz sentido. Porque o humilde é aquele que se dispõe a servir. A estes que vivem a vida espiritual humildemente, Deus dá mais graça. Ou seja, a empresa desse irmão está faturando 100 mil reais por mês, por exemplo. Esse abençoado, ele reconhece que é a mão graciosa de Deus que o faz produzir esse resultado mensal. Ele sabe, olha, eu estou faturando 100 mil por mês porque é Deus que está me abençoando.
Ah, meu irmão, não é pelo marketing, não é pelo novo site, não, é Deus que está me dando esse valor. E quando esse cristão reconhece que é Deus que está prosperando, sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus dá mais graça. Aí ele começa a faturar 900 mil por mês. Isso é ser humilde, é reconhecer que aquilo que você tem foi dado pelo nosso Pai Celestial. Deus dá mais graça. O humilde sabe que pouco sabe ou quase nada sabe. O humilde sabe que pouco pode por si mesmo ou quase nada pode. Como disse o poeta na sua música. O humilde se apoia totalmente no Espírito Santo de Deus, nunca em si mesmo, nunca nas suas qualidades. Aleluia. Deixa eu entrar num assunto aqui, ele é muito importante. É muito importante. E deixa eu chamar a sua memória aqui. Quando você vai falar para alguém que você é cristão evangélico, você conhece essa pessoa, encontrou ele há 2 anos atrás, você vai encontrá-lo novamente, e aí ele pergunta, e daí, tudo bem com você? Tudo bem? E conversa vai, conversa vem, dali a pouco você diz assim, não, eu sou agora evangélico, você é cristão. Qual é a primeira coisa que essa pessoa faz para zombar de você? Qual? Dízimo. Vai me dizer que você está dando dízimo para o pastor? Não é isso? Não é a primeira coisa que o diabo questiona. E por que o diabo tem medo do dízimo? Pergunta para mim, por quê? Venha comigo. Hebreus capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz assim: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior, ou o menor é abençoado pelo maior. É assim. É uma verdade espiritual, é um princípio espiritual. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, pastor, se o meu negócio crescer, se o meu negócio prosperar, eu vou abençoar a obra de Deus, eu vou abençoar o reino. Consciente ou inconscientemente, não sei, isto é soberba. Isto é soberba. Porque se a pessoa diz assim, eu vou abençoar a obra de Deus, eu vou abençoar o reino de Deus, eu estou dizendo que eu sou maior do que o reino de Deus. A Bíblia diz que o maior é que abençoa o menor. Se eu vou abençoar o reino de Deus, então eu sou maior que o reino de Deus. Isto é soberba. E a sua empresa não vai prosperar se você continuar com esse pensamento. Deus é maior, o reino de Deus é maior. Eu não posso abençoar aquele que é maior. Eu sou abençoado por aquele que é maior. Vamos ler a história de Melquisedeque. Você sabe, se você for aluno da FATEM, você sabe exatamente o que é Melquisedeque. Nós estudamos um tempo na nossa matéria sobre Melquisedeque. A Bíblia fala de Melquisedeque como um sacerdote, como um rei. E a Bíblia diz que Abraão, ele entrou numa guerra contra 5 reis. E Abraão tinha 318 valentes na sua casa. E esses 318 homens guerreiam contra 5 reis e vencem esses reis. A vida é espiritual. É espiritual. Teria como 318 homens vencer 5 reinos? Impossível. Mas Abraão venceu. E quando Abraão pega todos os despojos, os animais, os camelos, o gado, as ovelhas, prata, ouro, armas, roupas, alimento, quando ele pega uma enormidade dos despojos da vitória sobre esses reis, a Bíblia diz que ele encontra-se com Melquisedeque. Olha o que diz o texto sagrado, por gentileza, Hebreus 7, 1 e 2. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis. E Melquisedeque abençoou Abraão. Olha o versículo seguinte: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça e também rei de Salém, quer dizer rei de paz. Quando Abraão encontra-se com Melquisedeque, Abraão não disse,
Melquisedeque, eu, Abraão, patriarca, vou te abençoar. Não. Abraão simplesmente dizimou porque ele reconheceu que Melquisedeque era maior do que ele. Deixa eu repetir isso aqui. Abraão dizimou a Melquisedeque porque Abraão reconheceu que Melquisedeque era maior. Por isso ele dizimou. Por isso, essa é a razão. Abraão serviu Melquisedeque, entregando o dízimo. Isso mesmo, na estrada da graça, o dízimo é um ato de reconhecimento de que tudo que eu tenho veio de Deus. Deixa eu repetir isso. Na estrada da graça, caminhando no Espírito, eu dizimo porque eu reconheço que tudo que eu tenho veio das mãos do meu Pai. Então dizimar é um ato, é uma obra de pessoas humildes. Aleluia! Espera lá, eu vou apertar o cinto aqui. Tudo que eu tenho veio do meu Pai Celestial. Dízimo passa a ser um ato de gratidão, de reconhecimento, de amor. Vamos ler o versículo 4. Considere a grandeza desse homem, Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Olha como era grande esse homem. Abraão não dizimou para abençoar Melquisedeque e nem para ser abençoado. Abraão dizimou porque considerou Melquisedeque maior do que ele. Eu dizimo porque eu considero que o meu Deus é maior do que eu. Eu dizimo porque eu considero que sem Ele eu não sou o que sou e não tenho o que tenho. Quando eu não dizimo, eu estou dizendo: Deus, a sua habilidade de prosperar e a minha são iguais, então eu não preciso da sua, eu me viro. Abraão dizimou porque considerou que tudo o que conquistou não foi ele que conquistou, foi Deus quem lhe deu. Isto é ser humilde. Quando dizimamos assim, Deus dá mais graça. Deus dá maior graça. Quando um cristão traz o seu dízimo, esse cristão necessita saber que isso é um ato de reconhecimento de que Cristo Jesus é maior do que ele. É o Salvador dele, é o Senhor dele. Esse cristão está reconhecendo que tudo o que ele tem foi recebido das mãos do Pai Celestial pela graça. Isto é ser humilde. E Deus dá maior graça. Esse filho, essa filha, ao receber maior graça, cresce ainda mais. E ele cresce, e aí ele dizima mais. Aqui cria-se uma espiral ascendente. Graça sobre graça. Isso é ser humilde. Isso é andar em espírito. Isso é trilhar a estrada da graça. Se você ainda não aprendeu a trazer o seu dízimo, porque você reconhece que Deus é maior que você e você é menor, se você ainda não fez isso, ou seja, Deus Pai é quem lhe abençoa. Você me conhece há 100 anos, eu quero propor para você algo. Talvez faça um teste. Escolha aí 2 meses, 3 meses, 4 meses, pegue 3 meses. E dizime durante 3 meses. Mas como dizimar? Eu reconheço que tudo que eu tenho vem dele. O que eu tenho não é resultado da minha capacidade, da minha habilidade. Não. Tudo veio do meu Pai. E por reconhecer que eu recebi dele, por reconhecer que ele é maior do que eu quero trazer o meu dízimo. Um gesto de humildade. Ele é maior, eu sou menor. Faça isso, meu irmão, durante 3 meses. Eu vou lhe dar uma proposta. Se não houver um abalo, se não houver uma mudança nas suas finanças, eu paro de pregar a palavra de Deus. É muito sério. É muito sério. Faça isso. Mas não traga o dízimo para você ser abençoado. Não. O dízimo não te abençoa. Não faça isso. Não traga o dízimo como barganha. Não faça isso. Faça de forma bíblica, de forma correta. Faça como Abraão fez.
Ele reconheceu que Melquisedeque era maior. Ele reconheceu que tudo aquilo que ele tinha foi dado por Deus. A vitória foi dada por Deus. Por isso ele dizimou. Dizima com este coração, com esse espírito. Amados, a vida ela é espiritual. Ela é espiritual. 3 meses com essa atitude, eu lhe garanto, eu lhe asseguro que uma medida maior da graça divina virá sobre a sua vida. Está escrito, está na Bíblia. Deus dá maior graça, mais graça aos humildes. E quando eu dizimo com uma postura, com uma atitude de ser humilde, de humildade, Ele dá mais graça. Está escrito, Ele dá mais graça. Entenda que você não está fazendo uma barganha com Deus. Não, não, não. Mas é um ato de reconhecimento, de humildade, de gratidão, de amor. Reconhecendo que tudo vem de Deus. Reconhecendo que você é humilde. Que esse servir posiciona você a receber tudo que é dado por Deus mediante a graça. Mas vamos aprender a andar em espírito. Vamos aprender a andar em espírito. Ou se você preferir, vamos aprender a andar na graça. Ou se você preferir, vamos aprender a andar em humildade. Andar na graça, andar em espírito, andar em humildade é sinônimo, é tudo a mesma coisa. Vamos aprender a receber graça maior, graça abundante. Pois os soberbos resistem à graça de Deus. Os soberbos pensam que tudo que eles possuem são resultados da sua própria capacidade. Os soberbos confiam em si mesmos, no seu esforço, nas suas habilidades. Os soberbos desprezam os ensinos espirituais. Pastor, será que vai funcionar esse negócio? Funciona. Isso é espiritual. Funciona, eu te garanto, funciona. Funciona mesmo. Os soberbos zombam da graça, desprezam a graça. Os soberbos não creem que a vida é espiritual. Olha Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O soberbo consegue se submeter a Deus? Sim ou não? Não. Só o humilde que se submete a Deus. Portanto, é só o humilde que consegue resistir ao diabo. E aqui então vem o segundo pensamento para caminharmos na estrada da graça. A segunda atitude para andarmos em espírito é resistir ao diabo. A palavra resistir aqui é antisteme, que significa colocar-se contra, opor-se, resistir, posicionar-se contra. Como que eu posso, pastor, resistir ao diabo? Muito simples, muito simples. Andando na estrada da graça, andando em humildade, andando no espírito. É assim que nós resistimos ao diabo. Existem momentos que precisamos dar uma voz de comando, dizendo: Satanás, solte. Solte a minha família, solte as minhas finanças, solte o meu negócio, solte o meu ministério, solte o meu filho, solte a minha filha, solte o meu esposo, solte. Existem alguns momentos que nós precisamos dar essa voz de comando, mas essa voz de comando só comanda se andarmos na graça, se andarmos humildemente, se andarmos em espírito. Ande em espírito. Algumas pessoas dizem: Pio, é interessante, você ministra libertação para as pessoas, quase que você pede por gentileza para o demônio sair. Por gentileza, saia dela. Não, a gente não pede por gentileza, a gente ordena, a gente comanda. Saia dela, saia dele. Mas não é confiado na nossa capacidade, na nossa santidade. É confiada na obra consumada de Cristo Jesus. Quando você sabe quem você é nele, o diabo sabe que você nele é. É assim que funciona. Eu quero concluir dizendo 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 e 5 diz: estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos diante de Deus, por meio de
Cristo Jesus, através, por meio, nele. Temos confiança diante de Deus por meio, através dos méritos de Cristo. Isso é ser humilde. Eu chego diante de Deus por causa de Cristo. Confiar que a obra de Cristo Jesus é suficiente, amados. É suficiente. Isso é andar no Espírito. Não necessito completar o que Jesus Cristo já fez, complementar com as minhas obras, para então Deus Pai me dar graça, para então Ele me abençoar. Não, as minhas obras não são complementos. Muitas vezes aquilo que eu faço para merecer, eu estou colocando deméritos naquilo que Jesus fez. Mas quando eu recebo, sabendo que o que Jesus fez é suficiente para o meu Pai me dar tudo o que eu necessito, isso é humildade. Olha o versículo 5, diz assim: não que nos consideramos, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios. Você pode reivindicar uma bênção com base no mérito seu? Não. Mas a nossa capacidade vem a nossa habilidade vem quando eu reconheço que a minha habilidade vem de Deus, a Bíblia diz, isso é humildade. É assim que é ser humilde. Às vezes nós usamos a expressão, né? Ele mora numa casa bem humildezinha. Não, você está dizendo que ele mora numa casa bem pobre, paupérrima. Isso não é humildade, isso é pobreza. Pobreza é diferente de humildade. São duas coisas distintas. Saber, estar plenamente consciente de que a nossa capacidade, a nossa habilidade vem de Deus, me permite permanecer humilde, me permite rejeitar a soberba, me permite andar guiado pelo Espírito Santo de Deus, na estrada chamada graça. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina como andar guiados pelo Espírito. Olha Lucas 18:10, olha esse texto. 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, conhecedor da lei, estudioso da lei. E o outro era um publicano, um cobrador de impostos, nada. O fariseu em pé, peito para fora, estufado, orava lá no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Eles são ladrões, eles são corruptos, adúlteros. Nem mesmo como este aqui. Não sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Oh, glória, aleluia, eu sinto a força. 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha aí. Eu mereço tudo que Deus me dá. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, cabeça baixa. Lembra que a palavra humilde é aquele que não se levanta muito do chão. Humildemente, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu lhes digo, disse Jesus, que este publicano, este homem, e não o fariseu, foi para casa justificado, perdoado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meu Deus! Que coisa tremenda, amados. Andar no Espírito é andar na graça. Andar no Espírito é andar humildemente. Andar no Espírito é fazer cada obra, é fazer toda a obra por amor e gratidão ao Pai. Assim como Jesus Cristo viveu uma vida sempre em vitória, sempre em triunfo, Ele nos ensina também a vivermos uma vida de completa vitória, andando no Espírito, andando na graça, andando humildemente, aleluia. Amados, essas mensagens são mensagens que falam sobre a vida cristã diária. Como restaurar o irmão, como andar no Espírito, como fazer algumas boas obras, ter algumas boas práticas, mas com o coração humilde, com o coração dobrado, com o coração rendido. Uau, que tremendo é isso. Imagina você no seu dia a dia, com a consciência mais profunda, mais radical, mais absoluta, de que a habilidade que você tem, foi o seu Pai Celestial que lhe deu. Fazer
tudo que você faz, sabendo, conscientemente sabendo que tudo que eu faço, essa habilidade não é minha, é dele. Tudo que eu tenho, absolutamente tudo que eu tenho, o esposo, a esposa, os filhos, tudo que eu tenho, as coisas, tudo ele me deu. Ele me deu. Ah, mas como é gostoso, né? Entender isso, viver isso, descansar nessas verdades espirituais, andando pelo Espírito. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom